Olá a todos! Estamos iniciando a nossa primeira aula no curso de Excel. E nessa primeira aula a gente vai entender um pouco sobre como que funciona o layout do Excel no geral, algumas formatações, como que funciona uma célula, como que o Excel entende de uma célula. Então tudo isso a gente vai ver nessa aula. Quando você baixa o Excel, independente da versão, ela vai vir com uma tela de boas-vindas, como essa daqui. Dependendo se você tiver uma versão mais antiga, ela pode ser diferente, mas ela vai funcionar mais ou menos da mesma forma. Nessa parte de cima aqui, ela vai ter algumas planilhas prontas já para o usuário. Ela vai dar a opção do usuário fazer uma planilha em branco, totalmente em branco para ele começar do zero, ou essas planilhas prontas, que podem agilizar o trabalho dependendo da situação. Aqui na parte da esquerda, a gente vai ter um menu de opções, e nesse menu de opções, a gente tem a página inicial, que é essa tela de boas-vindas que a gente tem. A gente tem como abrir um arquivo novo, que funciona da mesma forma que se eu apertar aqui. A gente tem como abrir um arquivo que já esteja salvo no nosso computador, informações sobre programas, salvar como, que são funções já padrões dos programas, ferramentas de impressão, que a gente vai abordar mais a fundo, mais à frente do curso, compartilhamento de planilha. Só que de todas as aqui, nesse início, o que é mais interessante para a gente é a ferramenta de conta. Aqui na ferramenta de conta, a gente vai ter um resumo do nosso pacote Office. Aqui a gente vai ter todos os programas que contém no seu pacote Office. E agora eu acho interessante a gente mudar o tema do Office. Eu particularmente gosto de mexer no tema do Office e deixar ele em preto. Mas cada um tem seu gosto. Tem gente que gosta dele todo em branco, tem gente que gosta dele em cinza escuro ou então colorido. Eu gosto do preto porque eu acho que fica mais confortável para a visão, se você for trabalhar muito tempo com o Excel. Para a gente voltar para aquela página que a gente estava, a gente vem aqui em página inicial e a gente tem só mais essa parte aqui, que são algumas planilhas já prontas que a gente tem, que a gente pode abrir elas. Para a gente abrir uma planilha nova, ou a gente clica aqui, ou a gente clica aqui, ou se ela já estiver aberta, basta você apertar aqui a setinha para a esquerda, que já vai abrir aqui diretamente. Agora, já na área de trabalho do Excel, a gente tem algumas coisas para levar em consideração. Por exemplo, aqui a gente tem várias colunas e várias linhas, que é como a planilha é dividida. Se eu selecionar, por exemplo, uma célula, essa célula ela é referenciada pela coluna, por exemplo, essa coluna C, e a minha linha 4. E quando for dizer para o Excel qual célula que eu quero que ele faça alguma coisa, eu vou dizer a célula C4, coluna C, linha 4. Além disso, a gente tem no Excel mais de 1 milhão de linhas, então a gente tem bastante linha para a gente poder trabalhar. E da mesma forma a gente tem muitas colunas, não vou lembrar, saber exatamente quantas agora, mas tem muitas, acreditem. E uma coisa interessante é que as colunas elas são contadas com letras, mas quando você passa da coluna Z, elas passam a ser contadas como? Elas voltam para o A, porém elas vão A, B, A, C e assim sucessivamente. De modo que quando chegar no AZ, essa mesma lógica vai continuando, mas só com cada vez mais letras. Outra coisa que para a gente levar em consideração é aqui a nossa barra de ferramentas. Essa barra de ferramentas que vai ser onde a gente vai trabalhar o nosso curso todo. Cada partezinha dessa representa uma função do Excel. Essa primeira de página inicial, a gente tem funções de formatação, de modo geral. Essa parte de inserir, é onde a gente vai inserir gráficos, inserir imagens, inserir tabelas, layout de páginas, fórmulas, dados, revisão, exibir. Tudo isso a gente vai se aprofundar com mais detalhes mais para frente do curso, certo? Mas é interessante saber que de início a gente vai usar principalmente essa parte de página inicial e a parte de inserir, certo? Aqui embaixo a gente vai ter a parte de planilhas que a gente já tem dentro do nosso arquivo. Por exemplo, aqui eu tenho 3 planilhas e eu posso mudar tranquilamente de uma para outra. Aqui. O que eu posso fazer? Não sei se vocês viram, essa planilha aqui ela tá roxa e as outras estão sem cor nenhuma. Como que eu faço para alterar isso? Eu venho aqui na minha planilha, seleciono ela, aperto o botão direito e vou vir aqui ó, em renomear. Aqui em renomear, ele vai dar a opção para mim de eu mudar o nome que está dentro da minha planilha. Eu posso colocar o nome que eu quiser. No caso do meu, tá? Layout. Ou se eu quiser mudar a cor dela, eu posso vir aqui ó, em cor da guia.
Se eu apertar em cor da guia, é só eu selecionar a cor que eu quero. Por exemplo, eu vou colocar azul. E pronto, está feito. Se eu quiser digitar alguma informação dentro da minha célula, o que eu posso fazer? Eu clico na minha célula, dou 2 cliques rápidos e pronto. Ele já vai me permitir escrever nela. E uma vez que ele me permite escrever, eu posso colocar qualquer coisa. Eu posso colocar um valor, por exemplo, 78. Digitei, aperto Enter. Pronto, ele vai sempre mover. Se apertou Enter, ele vai salvar a célula e vai sempre mover para a célula de baixo. Ou então eu posso apertar, digitar alguma palavra, algum texto, alguma frase, tanto faz. Por exemplo, eu vou digitar teste. Digitei, eu pego e aperto Enter também. E pronto, ele vai salvar. Então, se eu dizer para o Excel que eu quero a informação que está na célula G6, ele vai me trazer 78. Isso vai ser muito útil para a gente quando a gente começar a mexer com fórmulas. Enquanto que para a gente digitar uma fórmula, basta a gente apertar igual e escrever a fórmula que a gente quer. Por exemplo, eu vou digitar soma. E aqui digitando soma, ele já me dá a opção direto aqui de soma. Aí eu posso selecionar aqui a minha fórmula e digitar o que for aqui. Mas isso a gente vai explorar melhor mais para frente do curso. Agora vamos entender um pouco sobre como que funciona a formatação no Excel. Aqui a gente vai para a planilha que eu nomeei como formatação. E nela a gente vai entender um pouco mais sobre como que a gente faz para mudar um texto, uma palavra, um número, em alguns formatos específicos que a gente queira. Primeiro eu vou começar com o número. Por exemplo, aqui eu tenho o valor de vendas. E toda vez que a gente trata de um valor, a gente tem que colocar alguma moeda atrelada a esse número. Por exemplo, a gente vai colocar o real, o dólar, o euro. Por exemplo, aqui eu coloquei R$12.357, certo? Mas aqui embaixo a gente tem só 10.438. Eu não sei se isso é real, se isso é dólar, se isso é centímetros, metros, não sei que unidade que é. Então eu tenho que especificar. Aqui no caso eu sei que é moeda, então eu vou colocar qual que é a moeda que eu quero. Se eu vim aqui nessa parte aqui em número, na página inicial, aperto aqui embaixo e eu seleciono aqui, ó, moeda. E pronto, o Excel automaticamente já vai ter colocado aqui para mim R$10.438, certo? Mas se por acaso eu quiser que isso não seja real, que seja dólar, que seja euro ou qualquer outra moeda, eu posso vir aqui, ó, nessa outra opção e apertar aqui para baixo. Aí eu escolho se eu vou querer em dólar, se eu vou querer em euro ou se eu vou querer em qualquer outra moeda. Então vai aparecer essa opção, eu aperto aqui embaixo e seleciono qual que é a moeda que eu quero. Mas no caso eu vou deixar em real mesmo. Vou dar um OK e pronto, está aqui em real. Agora, se caso eu quiser formatar uma palavra, eu vou colocar aqui, por exemplo, essa palavra aqui, Maceió. Eu quero mudar o tamanho dela, eu vou vir nessa parte aqui, em página inicial ainda, em fonte, eu vou clicar nesses azinhos. Esse azinho aqui com a seta para cima, ele vai aumentar o tamanho da letra, e aqui para a seta para baixo ele vai diminuir. Ou você pode vir aqui e digitar manualmente, que também funciona. Nessa parte daqui, você vai colocar qual a fonte, aqui você coloca em negrito, itálico ou sublinhado, e aqui você vai mudar a cor da sua letra. Nessas partes aqui é onde você vai fazer o alinhamento. Caso você tiver uma célula muito grande ou uma mesclagem de células, você pode usar isso aqui para alinhar, para deixar ele centralizado, para deixar ele no canto, para deixar no canto direito ou no canto esquerdo, no caso. Se quer deixar a palavra mais para cima, mais para baixo, centralizada na vertical, que seria essa parte aqui de cima. E aqui você consegue fazer a quebra do texto, que é para você, quando chegar no final de uma célula, ele pegar, quebrar o texto e continuar embaixo, certo? O que mais que a gente pode ver? Por exemplo, aqui, eu separei aqui uma coisa que a gente vai usar agora, que seriam alguns atalhos úteis que a gente tem no Excel. Por exemplo, essa minha tabela aqui, ela é uma tabela bem grande. Se eu for selecionar tudo que tem nela manualmente, por exemplo, eu quero mudar todos os valores aqui para real. O que eu posso fazer? Eu seguro aqui, arrasto para o lado e vou puxando para baixo, até acabar a tabela. Mas imagina se essa tabela tiver, sei lá, 50 mil linhas. O quanto de tempo que eu não vou ter que ficar aqui segurando? É praticamente inviável. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, a partir da célula que a gente quer, vai segurar
Ctrl, Shift e apertar a setinha de sentido para onde você quer ir. No caso, eu quero selecionar aqui, ó, valor de venda até custo de venda. Então, eu vou apertar Ctrl, Shift, seta para a direita. E o Excel vai andar até a última célula que tem algum valor, que no caso é essa daqui. Então, ele já veio aqui e selecionou. E se eu quiser selecionar tudo que tem para baixo, é só eu apertar Ctrl, Shift, e ao invés de apertar a seta para a direita, eu vou apertar a seta para baixo. Pronto. Automaticamente, o Excel vai selecionar todas as células que estão nesse intervalo, até a última. Aí, feito isso, a gente só apertar no botãozinho aqui, e ele vai formatar todo mundo para o formato de moeda. Ok? Uma outra coisa interessante da gente colocar é uma ferramenta que o Excel facilita a nossa vida. Por exemplo, digamos que eu queira contar quantas linhas que tem. Quantas linhas que tem valor aqui. E como que eu faria? Eu ia vir aqui, apertar 1, dá Enter. 2, dá Enter. 3, dá Enter. 4, dá Enter. Imagina eu ficar fazendo isso para cada uma das opções. O quanto de trabalho que isso não me daria. Então, o que o Excel pensou para facilitar a nossa vida? A gente vem aqui, por exemplo, eu vou escrever aqui as duas primeiras sequências, de 1 para 2. Então, de 1 para 2, a gente teve somando um valor. Então, se a gente selecionar esses dois aqui e dar 2 cliques aqui embaixo, contanto que eu já tenha aqui uma tabela de base à esquerda dessa, se eu der 2 cliques nesse quadradozinho, ele automaticamente vai preencher todo mundo respeitando essa sequência. Ou seja, de 1, 2, 3, 4. A mesma coisa seria se isso aqui eu colocasse, por exemplo, 3. 1, 3. De 1 para 3 é 2. Então, se eu fizesse essa operação, o Excel ia pular de 2 em 2. Certo? O que mais que eu coloquei? Aqui eu coloquei esse comando, que é o Ctrl mais ou Ctrl menos. Como que ele funciona? O objetivo dele é você adicionar ou retirar alguma coisa. Se eu selecionar, por exemplo, essa coluna F, e eu apertar Ctrl menos, o Excel vai automaticamente retirar ela. Então, aquela parte ali que antigamente existia, agora não existe mais. Enquanto que, se eu clicar nela e apertar Ctrl mais, o Excel vai voltar e adicionar ela. A mesma coisa se eu apertar uma linha, apertar Ctrl menos, tira, apertar Ctrl mais, coloca. Então, é um atalho bem útil para a gente. E se nós quisermos navegar entre as planilhas que a gente tem no nosso arquivo, a gente pode apertar Ctrl e o botão Page Up ou Page Down. Certo? Que daí ele vai navegando entre as partes. Se caso a gente queira fazer uma formatação mais específica dos nossos valores, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e clicar em uma célula, por exemplo, cliquei nessa célula aqui com o número 3. Aperto com o botão direito e venho aqui, ó, em formatar células. Aqui em formatar células, ele vai dar várias opções para a gente. Aqui eu vou ter número, alinhamento, fonte, borda, preenchimento, proteção. Então aqui você vai conseguir fazer uma formatação geral da célula. Aí é só observar e fazer cada uma dessas opções. Por exemplo, aqui eu vou colocar qual que é a fonte que eu quero, qual que é o tamanho, qual que é a cor. Aqui na borda, eu vou selecionar qual que é o tipo de borda que eu quero que tenha na minha célula. Se eu quero que na borda de cima seja uma, na de baixo seja outra, eu posso fazer isso aqui tranquilamente. Em cada opçãozinha dessa aqui, ele vai dar essa opção pra gente. Ok? Outra coisa que a gente pode levar em consideração é com números decimais. O Excel ele dá uma ferramenta pra gente que limita quantas casas decimais vão ser mostradas para o usuário. Por exemplo, aqui eu tenho o valor 3,14. Se eu for apertando aqui essa setinha para a direita, ele vai diminuindo o número de casas decimais. Porém, se eu aperto essa setinha aqui para a esquerda, ele vai aumentando o número de casas decimais. Ok? E outra coisa que o Excel faz é transformar um número em percentual. Se eu clicar aqui nessa parte, ele vai pegar e transformar esse valor aqui em percentual. Ou seja, 314%, porque ele multiplicou por 100. Ok? Por fim, agora, vamos aprender um pouco sobre formatação condicional, que nada mais é que a formatação que a gente viu até agora, essa parte introdutória, só que aplicada a uma condição. Por exemplo, se um valor for maior que outro determinado valor, ou se ele estiver entre um intervalo,
ele vai ser, eu vou formatar a minha célula de uma determinada forma, ou se ele não tiver nessas condições, eu vou formatar de outra. Isso é muito útil quando a gente tem uma lista muito complicada e a gente quer que as informações dentro dessa lista sejam mais claras para o usuário. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui eu tenho essa lista onde eu tenho países de destino e as vendas desses países, certo? A primeira coisa que a gente vê aqui, se é vendas, eu estou vendendo alguma coisa. Então isso aqui seria um valor monetário, seria um valor de dinheiro. Então a gente vai ter que formatar isso aqui como dinheiro. Como todas as informações que estão nessa minha coluna, elas são de dinheiro, independente do que for, elas vão ser de dinheiro, então não preciso colocar nenhuma condição específica para ela. Então como é que eu vou fazer? Eu quero selecionar todas. Posso selecionando uma por uma, ou eu posso simplesmente fazer o comando que a gente aprendeu. Ctrl Shift, seta para baixo. Pronto, selecionei todos. Percebe que aqui a gente tem 3.856 linhas só nessa tabelinha que eu montei. Então selecionar isso tudo na mão é totalmente inviável. Selecionamos aqui, a gente vem e aperta na moedinha aqui em cima. E pronto, já está tudo formatado em real. Agora, o que eu vou querer colocar? O que eu vou querer fazer, na verdade? Eu vou querer formatar esses valores aqui, dado uma meta. Por exemplo, eu vou colocar que a minha meta vai ser R$1.500. R$1.500, por exemplo. Então, vou colocar um pouco maior. Vou colocar 3.000, certo? Para ficar mais ou menos ali no meio termo. Com essa meta de 3.000, eu vou querer formatar esses meus valores da seguinte forma. Os valores que forem menores que 3.000, eu vou querer deixar eles em vermelhos. Em vermelho, que quer dizer que aquele país nessa venda específica não conseguiu bater a meta de R$3.000. E quem for acima de 3.000, eu vou querer deixar em verde, por exemplo. Como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou formatar aqui como moeda outra vez, R$3.000, certo? Aí, o que eu vou fazer, eu vou pegar e selecionar outra vez toda a minha coluna contendo os meus valores. Então, vou vir aqui, Ctrl Shift, seta para baixo. Pronto, selecionei todo mundo. Agora, eu vou vir aqui em formatação condicional. Aqui na página inicial, formatação condicional. Eu tenho vários tipos de regras. Aqui de início, a regra que a gente vai usar vai ser essa primeira aqui, ó, regras de realce das células. E a gente vai colocar, se o valor for maior do que, a gente vai selecionar aqui, formatar células que são maiores do que. Aí que a gente pode ou digitar o valor que a gente quer formatar as células que sejam maiores que esse valor, ou a gente pode selecionar direto uma célula do Excel que contém esse valor que a gente quer. Toda vez que você vê essa setinha aqui, significa que é uma configuração que você pode clicar aqui numa célula, que ele já vai colocar a referência dela aqui para você. Então vamos lá. Qual que é a célula que está me dizendo qual que é a minha meta? É aquela minha célula lá em cima. Então eu vou clicar em qualquer lugar aqui da minha tela e vou apertar Ctrl, seta para cima. E pronto, eu já vou subir tudo aqui a minha planilha automaticamente. Eu vou clicar na célula que tem o valor que eu quero estipular como meta. O valor que eu quero estipular como meta é esse aqui, R$3.000. E todo mundo que tiver maior do que 3.000, eu vou querer formatar ele como sendo a cor verde, né? Então aqui, ó, preenchimento verde e texto verde escuro. Mas nesse caso eu não quisesse que fosse verde, quisesse que fosse, sei lá, rosa. Como que eu faria? Bem simples também. Eu clico aqui e eu vou vir aqui, ó, em formato personalizado. Aqui em formato personalizado, você vai conseguir formatar tudo que você tem dentro da célula. O preenchimento dela, a borda, a fonte, o número. A única diferença de ir por esse formato personalizado e por aqui é que esse aqui ele já dá uma opção direta para você. Nesse aqui você pode configurar do jeito que você quiser. Então eu vou deixar aqui, ó, preenchimento verde e texto verde escuro. Vou dar um OK e pronto. Todas as células que estão acima de R$3.000, elas são verdinhas aqui. Por exemplo, essa daqui está 2.961. 2.961, apesar de ser próximo de 3.000, é menor que 3.000. Então está sem cor nenhuma por enquanto. Agora eu vou formatar para o caso que ele for menor.
Então, eu vou vir aqui, Ctrl Shift, seta para baixo, selecionei todo o intervalo que eu quero, e vou vir aqui, ó, em formatação condicional. Em formatação condicional, eu vou vir aqui em é menor que, cliquei, e vou selecionar outra vez a minha célula que tem o valor que eu quero ter como referência. Clico aqui na minha tela, Ctrl, seta para cima, já subi aqui tudo. Clico aqui na minha célula que contém o meu valor, no caso essa G2, coluna G, linha 2, e quem é menor que isso, eu vou querer que fique em vermelho. Já está aqui, pré-definido. Ok, pronto. Agora, independente da meta que eu estipular aqui, o Excel vai atualizar para mim. Se eu colocar essa minha meta como 5.000, o Excel já vai atualizar automaticamente. Todo mundo que é menor que 5.000 tá vermelho agora, e quem é maior tá verde. Então essa é uma forma que a gente consegue automatizar a nossa planilha, certo? Então é isso. Eu agradeço muito pela atenção de todos, e no decorrer das aulas a gente vai explorando cada vez mais ferramentas do Excel. Então, desde já é isso. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, e tenha um bom dia para todo mundo.